Ele mesmo tinha sugerido essa pauta para abrir. Tudo isso é muito bonito, mas inútil. Porque o mundo... Não, já... Quanto tempo tem para acabar? Eu não sei, porque eu tenho a dúvida em relação aos nossos apoiadores aqui do Louco, se a gente vai poder honrar a parte da live deles, porque segundo Greta Thunberg... Grande cientista. O mundo acaba hoje. Hoje. Mas ela deu a hora exata, não? Hora. O tweet Ainda dela bem. das 11h18 da manhã. Eu não sei se ela estava lá na Europa. Na Suíça. Não sei onde ela estava. Mas em 2018 ela disse o seguinte: um dos principais cientistas do clima está alertando que as mudanças climáticas vão exterminar toda a humanidade. As palavras são bem escolhidas. Não é, cara, não é uma coisa assim. Não, talvez tenham consequências negativas, não. Um dos principais cientistas do clima está alertando que as mudanças climáticas vão exterminar toda a humanidade, a menos que paremos de usar combustíveis fósseis nos próximos 5 anos. Não paramos. Isso foi em 2018, no dia 21 de julho de Acaba 2018. Tudo hoje. Hoje é o juízo final. Então, segundo Greta Thunberg, a grande... Tinha 15 anos na época. E era levada a sério por Vera Magalhães e companhia. Pô, Raudério! Na ONU, G7, reunião do Fórum Climático, World Economic Forum. Tirando sarro, que é merecido, até porque hoje ela já fez 20 anos e foi presa de novo ontem. Então, ela não tá, eu acho que ela foi presa porque ela achou que o mundo ia acabar. Ela falou, dane-se. Você tá entendendo. Mas agora, falando sério sobre isso, que é um assunto importante, eu acho impressionante o quão profético foi o Chesterton ao alertar o seguinte: eu não me preocupo com as pessoas não acreditarem em Deus. Eu me preocupo com o que elas vão colocar no lugar. Vão surgir seitas muito esquisitas. E quando você pega o linguajar da moça, a escatologia, a visão de juízo final, a visão de hereges e os crentes, o chosen people, né? Aqueles que reciclam o lixo e usam canudo de papel. Então eles são da turma do bem. É impressionante como bebe-se de linguagens e simbolismo religioso para criar uma seita ideológica. O próprio Elon Musk, esses dias, junto com o Jordan Peterson, embarcaram nessa, porque o Elon Musk virou em cima de um comentário desse e falou: é impressionante como a natureza humana clama por uma visão religiosa de mundo, e quando você tira a religião tradicional, a pessoa coloca alguma coisa esquisita no lugar. E é moderna, nova. E aí o Jordan Peterson ainda vem em cima qualificando, corrigindo talvez o Elon Musk, dizendo assim, não é necessariamente nova. É um resgate do antigo paganismo. Sim. Quer dizer, eles estão sacrificando bichos na Europa para mudar o clima. Olha onde chegamos. Né? E eu sempre disse isso, até no Esquerda Caviar, se não me engano, eu falei, o progressismo é um negócio tão esquisito que está nos levando ao progresso de regressar com o ser humano à postura bestial. Quer dizer, dê asas às suas... dê vazão aos seus apetites, dê asas às suas... inclinações instintivas, né? Bom, isso é o que meu cachorro faz. Meu cachorro, ele tem vontade de cagar, ele vai lá e caga. Não importa onde ele não tem pudor. Meu cachorro não comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento. Ele não passou por isso. Ele não precisou sentir vergonha depois de andar pelado. Então ele sente o cheiro de uma cadela nociva, ele tenta copular. Ele não está nem aí para essas questões de imagem perante o outro. Isso tudo são coisas que nós conquistamos ao longo de muito tempo, domesticando a besta humana. Civilização é domesticar, de certa forma, a besta que há em nós. Isso não precisa nem para a visão mais religiosa. Freud, em Mal-Estar da Cultura, entendeu isso. E falou, olha, essa coisa de libertinagem e libertarianismo, essa coisa de liberou geral sem grilhões, né, isso vai gerar problemas muito graves, porque o ser humano vai esbarrar na necessidade desse controle. E aí, Paulo, é o seguinte, se você não cria freios internos, que era o Edmund Burke falando,
você vai procurar os freios externos. Essa sociedade libertária que estão tentando criar, liberou geral, faça der na telha, live and let die, seja live and let live, seja feliz, tá levando ao quê? A um excesso de controle estatal. E moralista, né? Hoje em dia você não pode falar nada, você não pode fazer piada, você não pode... Então, a Greta Thunberg, por exemplo, como profetisa do caos, se leva muito a sério. A Greta Thunberg, eu tenho certeza que ela pensa que nem a Tabata Amaral. Se você fizer uma piadinha com ela, ela vai querer te punir, te prender, porque essa turma não consegue ter senso de humor, rir de si próprio. São revolucionários que se levam muito a sério, porque abraçaram uma visão escatológica, profética e ideológica de mundo, né? Então, a gente brinca com a questão ambientalista e tudo, mas a verdade é que o troço descambou para uma seita insana. O Jordan Peterson tem falado muito sobre a questão psicológica por trás disso e da necessidade que os jovens têm de encontrar alguma coisa com a qual elas possam se revoltar contra as injustiças do mundo. Contra a geração que veio antes dela, contra os seus pais, digamos assim. Sim. E buscar uma forma de melhorar o mundo, de consertar o mundo. E o fato dessa pauta ambiental, ela tem essa capacidade muito forte. Seduz. Ela é muito sedutora. E realmente, claro, você tem todas as características religiosas do paganismo, uma coisa meio Wicca, a adoração à Gaia, né, a terra, a mãe terra. Se você reparar, o Avatar é isso. Eu ia falar exatamente isso. Meu filho viu outro dia Avatar. Eu ia falar, Avatar é isso. E um se a desprezo, uma coisa meio misantrópica, né? Dá pra ler a misantropia dessa turma, sim, porque há um certo desprezo pelo homem. Pelo total. O homem é a praga do planeta. Ele é, como disse o Lula, naquela segunda live que ele fez, que flopou também, né? O homem é a única espécie que destrói o próprio entorno e blá blá blá. Quer dizer, essa visão que despreza o ser humano também está presente nessa ideologia. A gente teve mais audiência no Braddock Show do que a live do Lula do dia, tá? Só para falar aqui. Foi ontem. Foi ontem, não, foi anteontem. Segunda-feira. A segunda live do Lula, o Braddock Show tava com mais audiência. Parabéns lá pra turma do Braddock. Mas, você tá em que dia no Braddock? Eu faço as terças-feiras, fiz ontem. E isso mesmo com o atorzinho global lá, o jornalista global, tentando levantar a bola. Eu achei curiosa a manchete da Folha de São Paulo, né? O Marcos Uchoa levanta a bola pro presidente num formato, não sei o quê. Passa pano, vassalo, capacho, blogueiro petista. Qual o problema de chamar assim? Não é assim que a gente era chamado? Criticaram o Rica, que, pela entrevista dele, por muito menos. O Rica fez uma entrevista muito mais honesta com o Bolsonaro do que o Uchoa e caíram de pau em cima dele. Mas a gente estava falando aqui do ambientalismo, do Gaia, e tem um ponto que me chama a atenção nessa história, no caso da Greta especificamente, é que você leu, eu sei porque eu já vi você falando sobre isso, mas tem um livro do Thomas Sowell muito famoso que é A Visão dos Ungidos. Sim. Que é um ponto central da visão do Thomas Sowell. Quem não sabe, Thomas Sowell, economista americano de Stanford, Hoover Institution, muito famoso, um dos grandes nomes da economia do século XX, está vivo ainda, então, portanto, do século XXI, um dos melhores e mais prolíficos autores que vocês podem ler. Mas um ponto central da visão do Thomas Sowell é que as sociedades modernas transferiram o poder para uma classe de especialistas que têm conhecimento focado em determinadas áreas, mas são pessoas, aí já para usar o termo do Dennis Prager, são pessoas com muito pouca sabedoria de vida e conhecimento de vida. E realmente é perfeita a descrição do Thomas Sowell, mas no caso da Greta é um passo à frente. Sim, é uma fedelha, uma pirralha ignorante que matava a aula. Exato, é assim. O que diabos está acontecendo? Porque quando nós transferimos uma infantilização do mundo. Exato. Essa adultescência, né? Os pais erraram em criar os filhos com responsabilidade, delegando, inclusive assumindo riscos, porque são conhecimento de que são jovens e limitados, e apaixonados e incompetentes. Isso, e precisam de tutoria muitas vezes, e errar por conta própria.
porque são os pais helicópteros, né? Então essa é uma outra visão muito interessante. E esses pais se sentem meio culpados e querem se sentir coleguinhas dos filhos e às vezes se colocando até numa postura de subserviência. Quer dizer, a Greta virou a voz da ciência, do mundo. A Greta vai dizer como devemos viver agora. Não, a Greta dita a política energética da Alemanha. É loucura. É loucura. Sobre os especialistas, eu vou puxar o gancho para o assunto do Peter Hotez e do Joe Rogan. Vamos. Com